Olá, nono ano, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Hoje nós iremos fazer a correção do livro de atividades, primeira unidade, tá bem? Em outro momento, a gente faz a correção das páginas do livro didático. Acredito que semana que vem, quando nós voltarmos para as aulas online. Eu pedi para vocês fazerem essa unidade, né? Então, vamos verificar aí, você que está me assistindo, o que que você acertou, o que que você errou, tá bem? E aí é uma forma também, né, de você revisar, de você reforçar o assunto, o conteúdo que a gente está estudando, tá bem? Vamos lá. A nossa unidade que nós vamos fazer a correção é essa aqui, tá? A primeira, orações coordenadas e orações subordinadas, substantivas e adverbiais. A gente vai fazer a correção especificamente dessas orações, tá bem? Vamos avançar. Ok. Aqui ele traz explicações sobre o conteúdo, tá bem? Aqui eu sempre digo, né? Ele traz em forma de revisão tudo que a gente já viu lá no livro didático. Então você pode pegar, você pode revisar, né? Isso vai lhe ajudar bastante. Não é porque você viu lá no livro didático que você não possa ver, né? São conhecimentos que sempre se complementam. O livro didático e o livro de atividades, eles são complementares. Então, é muito importante que a gente trabalhe de forma concomitante esses dois, tá bem? É óbvio que talvez não dê para a gente trabalhar todo o livro de atividades, mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Conto com vocês. Vamos que vamos, tá? Aqui, gente, ele diz assim: as orações coordenadas, elas podem ser de dois tipos. Nós já sabemos disso, né? Elas podem ser coordenadas ou elas podem ser subordinadas. As orações coordenadas, elas são classificadas como sindéticas ou assindéticas. As sindéticas, elas são introduzidas por conjunções coordenativas ou por locuções conjuntivas coordenativas. E elas são classificadas de acordo com essas conjunções, tá bom? Então a gente vai ter as orações coordenadas sindéticas, aditivas, adversativas, explicativas, alternativas e conclusivas. São 5, tá? 5. E a sindética, professora, não vai ter classificação? Não, tá? Não vai ter classificação, justamente porque essas orações aqui, elas ocorrem de forma justapostas. Isso é, sem nenhuma conjunção para ligá-las. Geralmente, o que digamos, separa elas é uma vírgula, mas elas não são ligadas por meio de conjunção como as sindéticas. Professora, como colocar isso como eu posso entender isso? Lembra sempre que o a ele é negação. Então, assindéticas, ausência de conjunção, tá bom? Sindética são orações coordenadas que são ligadas por meio de conjunção, ok? Vamos avançar. Isso é mais para você ver o esquema, tá? Você pode ver aqui as conjunções, né? Os exemplos aqui que ele traz, as aditivas, né? Que dão ideia de soma. Quais são as conjunções que dão essa ideia? A gente conhece bastante o e, o nem, o mas também, mais ainda, tá? Adversativas, o porém, o mais sem i, né? A gente já viu bastante o todavia, o entretanto. As explicativas, o porquê junto, né? O pois antes do verbo, porquanto, tá? A alternativa é bem fácil também, porque geralmente a que mais aparece nas alternativas é o ou. Muito bem, parabéns. E as conclusivas, tá? Que elas dão justamente aquela ideia de conclusão, né? Então, o por isso, o portanto, que a gente sempre utiliza lá na nossa conclusão da nossa redação, né? Portanto, justamente porque ele dá essa ideia de conclusão. O logo, o pois depois do verbo, tá bem? Aí você pode ver os exemplos aqui para você entender melhor, ok?
Agora nós vamos para as orações subordinadas, que é o que realmente nos interessa nessa unidade. As orações subordinadas, elas são orações que necessitam uma das outras porque o seu sentido não é completo, tá bem? Então a gente vai conhecer a estrutura, depois a gente vai para a atividade. Perdão pelo cansaço, gente. Aqui, olha. A gente vai ter as orações subordinadas substantivas. Elas recebem esse nome porque elas têm valor de substantivo. O professor precisará da ajuda de todos os alunos. Observa aí, é um período simples, né? Agora, por que, professora, um período simples? Porque eu tenho uma única oração. O professor precisará de que todos os alunos o ajudem. Aqui eu tenho um período composto. Por quê, professora? Porque eu tenho mais de uma oração. Lembrou, né? Período simples e período composto. Vamos lá. Essas orações, elas iniciam com as conjunções subordinativas, né? Que a gente já estudou, que é o que é uma conjunção, geralmente é uma conjunção integrante, e o se, tá bom? Essas duas conjunções vão aparecer bastante nas orações subordinadas, tá? Então, olha só, as orações subordinadas substantivas podem ser substituídas por um pronome substantivo. Para reconhecê-las, basta verificar se essa substituição é possível. Penso que as pessoas devem economizar dinheiro para o futuro. Penso isso, tá? Então, observe aí que dá para fazer essa substituição, tá certo? As orações subordinadas substantivas, elas podem ser subjetiva, que elas vão ter função de sujeito, tá bom? Elas podem ser objetivas diretas, significa dizer que elas vão exercer a função de objeto direto, tá? Objetiva e indireta vão exercer valor semântico, vai ter o mesmo valor de um objeto indireto. Predicativa vai exercer a função sintática de predicativo do sujeito, completiva nominal de complemento nominal e apositiva de aposto, tá? Algumas assim, quando você olha, você já consegue identificar. Essa daqui é objeto direto, essa daqui exerce função de objeto direto. Então, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa daqui ela é uma apositiva, porque ela exerce função de aposto. Algumas características assim, depois que você pegar, você já vai conseguir reconhecê-las só de olhar, tá bem? A gente já estudou isso aqui, galerinha, é só mesmo para fazer a revisão, tá bem? Aqui ele trouxe, né, na forma desenvolvida, elas podem vir na forma desenvolvida, que é quando elas são iniciadas por conjunção integrante, ou seja, pelo que ou pelo se, como a gente viu ainda há pouco, e geralmente elas apresentam o verbo conjugado, tá? As reduzidas, elas não são iniciadas por conjunção e apresentam verbo no infinitivo, tá? Ok. Agora que a gente vai chegar nas adverbiais. Meu Deus, professora, são muitas orações. Realmente, são muitas. Cada uma com as suas características. Não tem como confundir, tá? Agora que a gente vai chegar aqui nas adverbiais. As adverbiais, né, as orações adverbiais, elas vão exercer a função de adjunto adverbial, tá bom? Ou de advérbio, como você melhor entenda. Então, as orações subordinadas adverbiais recebem esse nome porque tem valor de advérbio. Sintaticamente, funcionam como adjunto adverbial do verbo e da oração principal, ok? Aí, essas orações são iniciadas por conjunções subordinativas, como a gente sabe, subordinadas, né? Ou seja, elas vão depender da oração principal, justamente porque elas não têm sentido completo. Uma precisa da outra, na verdade. Por quê, professora? Porque só a oração principal não consegue comunicar. Então, ela precisa da subordinada. E a subordinada sozinha também não tem sentido. Então, uma depende da outra. Por isso que a gente diz na língua portuguesa que elas são subordinadas, tá bem? Vamos avançar. Então, gente, aqui também essas orações subordinadas adverbiais, elas vão
de acordo com a conjunção aí que vai ser utilizado para introduzir essa oração subordinada, ela vai expressar uma circunstância. Essa circunstância ela pode ser classificada como comparativa, de comparação, de conformativa, de causa, de consecutiva, que é consequência, de concessiva, que é concessão, né? Podem ser chamadas de condicionais, porque elas podem expressar condição, tá bom? A gente vai conhecer cada uma dessas. As comparativas, elas expressam ideia de comparação. Aí, ele diz aí, são introduzidas por como, né? Que é o elemento comparativo, assim como, né? O que... o do que, a gente vai ter várias aí conjunções com esse valor comparativo, tá bem? As conformativas exprimem a ideia de conformidade, concordância, causais, ideias de causa ou motivo, tá? As consecutivas dão ideia de quê, professora? De consequência, tá? Olha só. E as concessivas de concessão. Condicionais de condição, as finais de finalidade. É importante você se atentar para as conjunções. Por quê, professora? Porque cada uma dessas vai ter a conjunção específica introduzindo esse tipo de oração subordinada adverbial, tá? Cada uma dessas orações subordinadas, elas vão expressar uma circunstância. Então, você precisa se atentar para saber qual circunstância é que ela vai expressar. As temporais de tempo, como o próprio nome fala, e as proporcionais de proporção ou simultaneidade, tá? E aqui ele vai trazer alguns exemplos, você pode ler com bem calma, qualquer dúvida, você pode me mandar, posso ajudar você. E aqui ele trouxe também para finalizar, né? Olha só, gente, ele trouxe todas as páginas explicando o assunto novamente para auxiliar você na atividade, tá? Ele trouxe de forma até mais aprofundada que lá no livro didático. Muito legal isso, do positivo. Tá bem? Vamos lá. Gente, agora nós chegamos no coração da nossa aula, que é na atividade. Vamos ver o que você acertou? Você está preparado? Você que se sente desafiado nos exercícios de língua portuguesa, meu Deus do céu, tem que acertar. Será que eu estou entendendo esse assunto, meu Deus? Você fica se perguntando, né? Vamos lá. Aqui na questão 1, antes da gente começar, se não der tempo, depois eu continuo em uma outra aula e posto as duas aulas para vocês, para uma ser a continuação da outra, tá? Classifique as orações coordenadas em destaque nos períodos a seguir. Caminhoneiros aderem à greve e postos de gasolina ficam sem combustível, tá? Preste atenção que aqui são orações coordenadas, a gente não tá falando nada de oração subordinada. Então, você olha para a conjunção e vai ver aí qual é a conjunção para você saber o sentido que ela tá estabelecendo dentro da oração. A gente viu o e, né? Então, esse ele dá uma ideia de soma, de adição. Então, ela é uma oração coordenada sindética aditiva, tá bem? Letra B. Os soldados lutaram bravamente, mas perderam a batalha, né? Esse mais aí, ele estabelece uma relação de adversidade, de oposição. Então, você vai classificar como oração coordenada sindética adversativa. Letra C. Não se preocupe que a dor de cabeça vai passar. Explicativa, tá? Explicativa, letra C. A oração coordenada sindética explicativa. Ou você conversa ou presta atenção na aula, né, galerinha? A gente falando para vocês. Oração coordenada sindética alternativa. Merecem nosso respeito, pois são idosos. Oração coordenada sindética explicativa, né? Esse pois ele dá uma ideia de explicação. O atleta se machucou nos treinos, logo não poderá participar do campeonato. Dá uma ideia de quê, gente? De conclusão. Muito bem, olha esse logo, né? Que é muito utilizado também nos textos, nas produções textuais, né? Dá uma ideia de conclusão, tá bem? Ok, meus amores, vamos avançar.
Aqui na questão 2 é interessante, ele pede para você unir as orações por meio de uma conjunção coordenativa, de modo que expresse a ideia indicada entre parênteses. Gente, perdão, é a garganta que está falhando, tá? Então, na letra A, prestem atenção. A professora está explicando a matéria nova. Ele quer que você dê uma ideia de explicação. Então, como é que vai ficar aí? Prestem atenção. Aí você pode utilizar o que ou o porquê, que ele tem valor explicativo, né? O porquê junto. Ou o pois também, ele tem uma ideia sempre de explicação, tá? Tudo bem aí, galerinha? Então, letra A, você pode colocar uma dessas conjunções aí que dê esse valor justamente de explicação. Letra B, o paciente foi medicado. A dor não diminuiu. Ele quer que você estabeleça a relação de sentido de oposição. Então, pode ficar como o paciente foi medicado, mas sem ir, né? Ou porém, ou contudo, ou entretanto, a dor não diminuiu. Você vai escolher apenas uma conjunção para colocar, tá? Ele deu algumas aí, porque qualquer uma dessas que você vai colocar vai estar correto. Letra C. O funcionário se preparou bastante, teve um bom desempenho. Ele quer que você dê uma ideia de conclusão. Então, vai ficar como? O funcionário se preparou bastante, logo teve um bom desempenho. Letra D. O material foi entregue no prazo, a reforma começou imediatamente. Ele quer que você dê uma ideia de adição. O material foi entregue no prazo e a reforma começou imediatamente, tá? Você pode colocar o E aí que ele dá uma ideia de adição. Ri, chora sem parar. Aí você tem que colocar uma que dê ideia de alternância. Ora ri, ora chora sem parar. O ora também dá ideia de alternância, tá bom? Aqui na questão 3, ele pede para você reunir os dois períodos simples em um período composto, evidenciando a ideia de oposição. Van Gogh foi um grande pintor pós-impressionista. Durante sua vida, Van Gogh não perdeu muitos quadros, né? Duas informações. Como é que você vai unir? Vai ficar como? Tem que estabelecer relação de oposição. Van Gogh foi um grande pintor pós-impressionista. Aí você pode colocar o mais ou o porém. Durante sua vida não vendeu muitos quadros. Tranquilo, né? Questão 4. Aqui você vai ter que transformar. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também não é algo tão difícil. Aqui você vai ter que transformar o trecho sublinhado em uma oração subordinada substantiva. Então, olha só a letra A como vai ficar. Vamos lá, gente. Quero a ajuda de todos os professores, tá? Então, vai ficar como a letra A. Quero que todos os professores me ajudem, tá bem? Então, você já fez essa transformação aí, né? Transformando em uma oração subordinada substantiva, ok? Observa que tem que haver aí a conjunção, né? O que ou o se. E aí você coloca, né? Quero que todos os professores me ajudem. Letra B. É indispensável a participação dos moradores na reunião de condomínio. É indispensável que os moradores participem da reunião de condomínio. Então, perceba que você mexe um pouquinho na estrutura, né? Mas não é algo também tão complexo. Não esqueça que tem que ter aí a conjunção e aí depois você vai ajustando, tá? O gerente espera o telefonema do cliente. O gerente espera que o cliente telefone, tá? Letra D. Os jogadores estavam certos da vitória. Os jogadores estavam certos de que venceriam, tá bom? Letra E. Desejamos sua melhora. Desejamos que você ou ele melhore, tá? Aguardamos a resposta da empresa. Aguardamos que a empresa nos responda. E a última aí, esperamos o retorno da agenda. Esperamos o retorno da agência. Esperamos, como é que vai ficar? Esperamos que a agência
nos retorne, tá? Aqui na questão 5, ele pede para você dividir os períodos em orações e pede para você classificar. É sabido que o fumo prejudica a saúde muito, né, gente? Então, é sabido. Observa que o é sabido, ele vai ser classificado como? Esse é sabido. Aqui, ó. Vai ser classificado como oração principal, né? Mas percebe que não tem sentido, só é sabido. É sabido o quê, professora? Eu não entendi nada. Então, tudo que sobrar aqui dessa oração principal é a oração subordinada, que o fumo prejudica a saúde, tá? Então, você vai dividir os períodos aí e classificar. Então, ele classificou aqui, olha. É sabido a oração principal que o fumo prejudica a saúde, a oração subordinada substantiva subjetiva, porque exerce função de quê, gente? De sujeito. Letra B. O importante agora é, tá? Aqui a gente vai ter a oração principal. Depois da conjunção é a oração o quê? Subordinada, tá? Então, oração subordinada. Que se elabore um relatório sobre o projeto. Oração subordinada substantiva predicativa. Por quê, professor? Exerce função de predicativo do sujeito, tá? Predicativo. Letra C. Eu nunca soube se ele gostava realmente de mim, tá? Eu nunca soube, oração principal. Se ele gostava realmente de mim, oração subordinada substantiva objetiva direta. O problema é um só, não temos um bom candidato para o cargo. Essa uma aqui é uma A positiva, né? Exerce função de aposto. É só você dividir aí a oração principal, né? O problema é um só, oração principal, o restante oração subordinada, tá? Letra E. Lembrei-me de que haverá greve de ônibus amanhã. Lembrei-me, oração principal. Oração subordinada de que haverá greve de ônibus amanhã. E qual é a classificação dela? Vocês sabem qual é a classificação dela? É uma objetiva indireta, galerinha. Ó. Percebe aí que tem preposição. Olha só o D aqui, tá? Introduzindo a oração subordinada. Perdão, gente. Vamos para a última. Tenho medo de que as coisas se compliquem. Olha o D novamente. Tá? Aqui tenho medo, a oração principal, de que as coisas se compliquem, a oração subordinada. Aqui é uma completiva nominal, porque exerce função de complemento nominal, tá bom? Não exerce, não tá completando o sentido do verbo, e sim do nome. Quem tem um medo, olha medo aqui, olha, tá? Tá completando o sentido do nome medo, né? Quem tem medo de alguma coisa, tá? De que as coisas se compliquem, é complemento desse medo, tá bom? Então, por isso, ela é chamada de completiva nominal, ok? Aqui na questão 6, ele trouxe o gabarito aí, né? Uma oração subordinada, letra D, você vai marcar aí, tá bom? Miguel não tinha certeza de que seus amigos viriam à sua festa de aniversário, correto, né? Oração subordinada. Questão 7 aí. Gente, aqui nós vamos ter, nos períodos, a gente vai ter que sublinhar as orações subordinadas adverbiais e classificá-las, tá? Então, olha só, ainda que fosse preciso, eu não conseguiria dar à menina uma notícia tão triste. Ainda que fosse preciso, né? Olha só, o ainda que, ele dá uma ideia de quê, professora? De concessão. Então, vai ser classificada como aqui, oração subordinada adverbial concessiva, tá? De concessão. Se liga aí na conjunção ou na locução conjuntiva, que vai dar esse valor aí para a oração subordinada adverbial. Então, o ainda que ele dá uma ideia de quê? De concessão, tá bem? Mal chegou em casa, contou a novidade, né? Mal chegou em casa, contou, só um minutinho, contou a novidade aos pais.
mal chegou em casa, né? Dá uma ideia de que, gente? De tempo. Então, ela vai ser classificada como oração subordinada adverbial temporal, tá bem? Letra C, a aluna estudou o dia todo, visto que precisava tirar uma nota muito alta, né? Então, esse visto que, ele vai dar uma ideia de causa, tá? De causa. Ela estudou muito, né? Por quê, professora? Qual era a causa? Ela precisava tirar uma nota boa, né? Ok. Vamos avançar, meu povo. Letra D. O funcionário fez tudo conforme seu chefe lhe pediu. Olha, conforme. O conforme, você olha para a palavra conforme, você já sabe que é de conformidade, né? Então, vai ser uma conformativa. Oração subordinada adverbial conformativa, tá bom? Como trabalhava demais, né? A mulher nunca ficava com a família. Esse como, ele também pode dar uma ideia de causa, tá? Então, essa uma aqui vai ser a causa, né? Ela trabalhava demais. Então, por ela trabalhar demais, ela nunca tinha tempo, né? Ou nunca ficava com a família. Então, nesse caso aqui, você vai classificar como uma oração subordinada adverbial causal, ok? E a F, Rafael poderá sair com os amigos desde que, né, termine as tarefas. Olha, esse desde que dá uma ideia de quê, professora? Dá uma ideia de condição, né? Condição, tá bom? Então, aqui você vai classificar como uma oração subordinada adverbial condicional. A oitava, tá terminando, meu povo, tá terminando, tá? Transforme as orações subordinadas desenvolvidas em reduzidas de infinitivo, perdão. É necessário que se preserve a natureza. Olha só, é necessário. Nós vamos ter que tirar a conjunção e o verbo ele tem que ir para o infinitivo, tá? 2 passos para transformar aí. Tira-se a conjunção ou a locução conjuntiva e o verbo vai ficar no infinitivo, ou seja, com aquela terminação AR, ER, IR, tá? Ok, é necessário preservar a natureza. Letra B, o governo quer que os impostos aumentem. O governo quer aumentar os impostos, tá? Percebe que eu tirei a conjunção que e o verbo foi para o infinitivo, tá? Tranquilo, né? Cumprimentei os donos da casa quando chegou a festa. Cumprimentei os donos da casa ao chegar à festa, tá? Tirei aí a conjunção e o meu verbo foi para o infinitivo, o verbo chegar, tá ok? Tudo bem? Tranquilo, vamos avançar. Espero que sejam eles os premiados, né? Espero serem eles os premiados, tá? Despedi-me dos donos da casa quando saí da festa. Despedi-me dos donos da casa ao sair da festa. É importante que se discuta o assunto. É importante se discutir o assunto. Olha, eu tirei, né, o que aí, né, e deixei só o ser mesmo, né? E coloquei o verbo discutir no infinitivo, tá? Então, não esqueça aqui nessa oitava tirar a conjunção e o verbo ir para o infinitivo. E a nona, para finalizar, você vai ler esses períodos e responder. O rapaz ainda não sabe que foi aprovado no teste da empresa. O rapaz ainda não sabe se foi aprovado no teste da empresa. Qual é a classificação morfológica das palavras que e se? A gente já sabe a classificação, né? Elas são conjunções subordinativas integrantes, o que e o se, tá, gente? Nunca esqueçam disso. O que e o se são conjunções subordinativas integrantes. Classifica as orações sublinhadas nos 2 períodos. Ambas são orações subordinadas substantivas objetivas diretas, ou seja, elas exercem função de objeto direto.
Em qual dos dois casos o rapaz já pode ser considerado um funcionário da empresa? Por quê? Qual dos dois casos? No primeiro caso, pois o rapaz foi aprovado no teste da empresa, embora ainda não saiba, tá? Então, é isso, meu povo. Espero que tenha ficado claro um pouco desse assunto para vocês. Parece muita coisa, mas não é não. Dá uma revisada, tá? E aí, depois quando a gente voltar nas nossas aulas online, a gente tira a dúvida e tudo mais, ok? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.